Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um vídeo do curso Guitar Pro Experience. No vídeo de hoje, vou estar explicando mais algumas coisas sobre a teoria musical, utilizando dessa vez o Guitar Pro para dar alguns exemplos. É, e assim, para começar a dar esses exemplos, inicialmente eu vou criar uma nova tablatura do zero para demonstrar algumas coisas. Aqui no Guitar Pro, para criar uma tablatura nova, um arquivo novo, você pode vir aqui nessa área e clicar em novo. Aí vai abrir essa janela aqui, né? Que são informações gerais da tablatura, que inclusive você pode estar editando mais tarde, colocando algum título, artista, álbum, letra, direitos autorais, o seu nome e você que fez a tablatura e algumas instruções. Desse lado aqui é só quando está instalado o RSE, caso você tenha instalado ele, você tem algumas opções de equalização. Aqui nessa aba também tem letras, que você pode colocar as letras das músicas, e elas vão se encaixar com as notas que já estão escritas. Eu vou demonstrar isso em outro vídeo. E aqui informações padrões que você pode configurar o seu programa, para que toda vez que você vá criar algum arquivo, já venha com essas informações escritas. Aqui você pode editar essa janela mais tarde clicando aqui embaixo, que ela vai reabrir para você poder editar, ou então você pode apertar F5 do seu teclado. Pois bem, quando você cria um arquivo novo, naturalmente ele vem com pré-configurações. Ele vem com a pista, essa pista sempre vem com um instrumento violão de aço, com as batidas por minuto 120 e com somente um compasso. Pois bem, aqui pensando um pouco, o que é a teoria, o que é uma música, né? É o conjunto de vários instrumentos. Esses instrumentos tocam notas, que são sons, né? Fisicamente falando. E eles tocam em conjunto e durante um período de tempo. Com o decorrer dessas notas sendo tocadas uma atrás da outra, você tem uma frase, um, um som em conjunto, né? Que aí você, com o passar do tempo, você consegue sentir, pensar de uma forma não verbal, né? Sem palavras. E esses sons despertam memórias, despertam sensações, percepções. E você, a música em si, ela é uma combinação de vários desses sons, né? E os instrumentos musicais, eles se juntam para, com a junção deles, você pode fazer sons diferentes que em conjunto despertam coisas diferentes, né? Porque o que seria a música se ela não fosse é, se ela não fosse um modo de comunicação entre duas ou mais pessoas, né? Pois bem, aqui eu vou demonstrar o básico do básico, assim. Por exemplo, aqui num violão, se eu quiser, eu posso criar um acorde que seria várias notas juntas, uma em cima da outra, ou uma melodia, ou uma harmonia, né? E com um ritmo. Quando você for colocar qualquer nota aqui, você automaticamente estará sujeito ao tempo da música, que é isso, as batidas por minuto, e o tempo relativo das notas e o tamanho
do compasso, né? 4/4. A maioria de todas as músicas populares, elas estão em 4/4, é a notação padrão. Do mesmo jeito que 120 batidas por minuto, ou seja, um minuto tem 60 segundos. 120 batidas por minuto, nessa nota, seria igual... ou seja, essa semínima, 120, se ela tiver que bater 120 vezes por minuto, um minuto que tem 60 segundos, seriam 2 batidas dessa nota por segundo. Ou seja, se eu colocar aqui deste modo, elas vão bater 2 vezes por segundo. Ou seja, ela bate aí depois que bate a segunda vez, vai dar 1 segundo. Ó. Ou seja, a cada 2 notas eu tenho 1 segundo. Ou seja, aqui tem 2 segundos. Mas isso não é tão relevante assim. O que é mais importante você saber é que você primeiro teria que se concentrar em encaixar uma melodia ou uma harmonia, uma parte da música, digamos assim. É uma coisa um pouco abstrata de se entender no começo, mas faz sentido. Por exemplo, quando você ouve uma música que você gosta, ela tem várias partes. Se você pegar a música inteira, você pode dividir ela em várias partes. E essas partes geralmente se repetem com poucas variações. Ou seja, uma introdução, aí depois versos, aí depois refrão, aí depois outros versos, aí depois outro refrão, e assim por diante. Geralmente, quase todas as músicas que você conhece é composta por partes, que em conjunto formam a música. Então, por exemplo, caso você queira tirar, escrever uma música que você conhece, você teria que tentar encaixar ela aqui em partes, para que essas partes estejam mais ou menos organizadas em compassos, e ao mesmo tempo descobrir a velocidade que as notas estariam tocando relativamente, para que a tablatura chegue perto de ser uma reprodução da própria música. Obviamente o Guitar Pro nunca vai conseguir tocar a música idêntica do jeito que ela é, porque as músicas são feitas com pequenas variações, que isso é uma coisa da própria música. É literalmente impossível, ou quase impossível, ou até improdutivo, o ser humano tentar tocar um instrumento musical com uma precisão de milissegundos. E até nem faz muito sentido, porque geralmente as músicas mais vivas são as que fogem um pouco dessa precisão. Enfim, eu vou me utilizar de uma música bastante conhecida, que talvez todos vocês já devem ter ouvido, que é essa música do Deep Purple. Eu vou colocar no YouTube para vocês ouvirem simplesmente a primeira parte da música, que se repete durante quase a música toda. E eu vou tentar transcrever essa parte que se repete, que geralmente é chamado de riff. O riff é basicamente uma melodia, uma harmonia, ou então uma
parte da música, digamos assim, que se repete várias vezes e ela dá uma certa identidade para a música. Essa música aqui. Inclusive, o YouTube é uma das melhores ferramentas também que vai te ajudar a aprender músicas junto com o Guitar Pro. Porque é no YouTube que existem várias conteúdos, vários vídeos ao vivo de algum artista tocando a música que você gosta. Porque é muito mais fácil, às vezes, você conseguir aprender uma música vendo o artista tocar e não apenas ouvindo. Até porque dificilmente o artista sai fora do próprio padrão, do jeito que ele compôs a música, entendeu? Então você não vai ver artistas tocando de um jeito totalmente diferente, a ponto da música ficar talvez irreconhecível. Aqui, por exemplo, esse riff você basicamente deve conhecer. Eu vou transcrever ele de vários modos diferentes no Guitar Pro, simplesmente para demonstrar como fazer. Aí depois entraria o vocal, né? Mas para fins didáticos, é simplesmente esse riff. Como é que ele é? Tam, 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 tam. Eu poderia dividir esse simples riff em 4 partes, como você pode perceber. Ó, tam, 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 uma parte. Aí a segunda, tam, 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 tam. Aí a terceira, tam, tam, tam. Aí a quarta, tam, tam. Ou seja, eu posso escrever esse riff em 4 compassos. Mas, dependendo das notas relativas, não é uma regra. É só um modo de escrever. Ó, eu vou demonstrar. As notas são essas. Obviamente eu já conheço a música anteriormente, vai facilitar o processo de explicação, mas são essas notas. Como você pode perceber, nem todas as notas irão tocar pelo mesmo período de tempo. Então, depois de escrever algumas delas, você vai ter que mudar o símbolo que diz que esses símbolos relativos entre elas mesmas, né? De modo que você possa fazer com que algumas soem por mais tempo do que outras. Porque se eu for ouvir assim, só fica assim, ó. Se eu colocar a segunda parte do riff aqui, não faz sentido. Fica totalmente diferente. Ó. Ou seja, é assim que você começa a tentar entender. Você tem que ir mexendo nas notas relativas até descobrir mais ou menos o padrão. Como eu já disse que eu posso dividir em 4 partes, eu já sei que essa nota, a primeira, ela já vai estar na segunda parte. Apertei Ctrl X para recortar e colo aqui com Ctrl V. Essa nota, eu sei que ela soa mais do que essas outras duas, então eu vou aumentar mais um. Ó. Obviamente não está perfeito, mas dá para ajeitar um pouquinho mais. Essa nota, taran, ela toca menos do que as outras, então eu diminuo um, ou então posso clicar aqui ou apertar mais. Ó.
Ó, já está criando um pouco de forma. Viu? Você não precisa saber exatamente de teoria musical totalmente teórica, sendo que você pode conseguir tirar as músicas por tentativa e erro, simplesmente escrevendo e ouvindo. Vocês viram? Essa nota viria um pouco antes, certo? Então eu posso colocar ela aqui e eu posso criar uma nota que seria a metade dela. Ó, eu aperto L para criar uma nota ligada, que é isso aqui, e diminuo ela. Ó, ou seja, essa nota aqui vai soar o tempo dela e mais metade do que seria ela, que é essa, entendeu? Essa é o dobro dessa. E essa é o dobro dessa, que é o dobro dessa, que é o dobro dessa. Ou ao contrário. Essa aqui é metade dessa, essa aqui é metade dessa, essa é metade dessa. E assim por diante. Ó como fica. Essa nota viria um pouco antes, certo? Então eu vou recortá-la e colar aqui. Vocês podem ver que o compasso excedeu. É uma matemática básica. Como você precisa que essa nota continue soando, você faz o seguinte, você copia ela, Ctrl C, cola aqui. O Guitar Pro, qualquer nota que exceder os compassos, ele não vai tocar a nota até o fim. Ele vai tocar a nota até dar o tempo de 4 compassos e pular para o próximo. Ou seja, essa nota que teria a duração dessa, ó, seria essa duração. Aqui ele não vai tocar tan, ele vai pular na metade do tempo. Viram? Ou seja, eu vou dividir essa nota pela metade e essa aqui seria a outra metade e eu vou ligá-las. Viu? Você tem aquela nota nessa duração, só que entre um compasso e outro. Por quê? Porque essa aqui viria um pouquinho mais cedo, porque é o riff da música. E agora, olha como está. Viu? Não é tão difícil. Depois disso vem essa parte de novo, repetidamente. Ou seja, graças a um programa de computador, eu posso copiar e colar. Logicamente que aqui não vai caber tudo, eu vou ter que passar para o próximo. Mas é só eu passar para o próximo as que não couberam. Ctrl X e colo aqui. Ó. Opa, essa nota aqui viria um pouco mais tarde. Então eu vou fazer o artifício dessa. Vou colocar mais meia nota e tentar ouvir e ver o que acontece. Como essa aqui eu já sei que não dura no compasso, eu vou fazer a mesma coisa, dividi-la no meio com mais, copiar essas notas ligadas e colar aqui, para que ela tenha a duração que ela deve ter. Ó. Opa, essa nota deveria durar um pouquinho mais ainda. O que seria maior do que essa nota? Geralmente a próxima, né? A semínima. A colcheia, o que vem depois dela é a semínima. Se essa nota tem que soar um pouco mais, eu vou aumentá-la de novo, com menos. Só que aí, essa nota aqui ficou fora do compasso. Então, vou passá-la para o compasso posterior. Será que agora vai ficar no mesmo tempo?
Viram? Basicamente, eu descobri como encaixar o riff da música nos compassos, por tentativa e erro. Eu não precisaria saber ou ter um conhecimento expert de música. Aqui vou dar continuidade. Tan, 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 tan. Aqui eu já sei que essa nota vai soar um pouco mais. Então eu vou arriscar e colocar ela na mínima, que é a nota relativa que dura o dobro da semínima. Aqui já completei um compasso completo aqui. Já virou um compasso completo. Então já vou escrever na próxima. Aqui, só simplesmente ouvindo, eu já sei os 4 semi-acordes, digamos assim, porque são somente 2 notas. Eu já sei que esse riff só tem 4 sons, digamos assim. Que é esse, tan, esse, tan, esse, tan e esse, tan. Ou seja, só de ouvir poucas vezes você já sabe o que se repete, o que se mantém, qual é o padrão dessa música. Então eu posso simplesmente copiar e colar de um modo bastante didático. Tan, tan, tan. Obviamente, tan, tan. Ele vai e volta. Então é só eu copiar e colar na ordem inversa. Aqui provavelmente, ó, eu peguei as 4 partes do riff e eles estão divididos nos 4 compassos. Ou seja, para fins de organização, obviamente, no 5º compasso eu já vou querer repetir esse riff, que seria a segunda repetição desse riff inteiro, entendeu? E obviamente eu sei que essa última nota ela soa mais. Então, eu vou aumentar essa nota até que complete o compasso. Eu aperto menos, menos. Se eu apertar menos de novo, eu vou para a semibreve. Só que num compasso 4x4 só cabem uma semibreve. Ó, qualquer nota que eu colocar aqui semibreve, o compasso já está completo. Então, no lugar de ter uma semibreve aqui que não caberia, eu vou voltar para a mínima e eu vou aumentar essa nota ligada. Pronto, matemática perfeita. Antes de eu demonstrar se ficou certo ou não, eu já vou repetir de novo para que você consiga ouvir e ver se realmente está num tempo correto. Eu vou dar play e você pode verificar. Está quase nos tempos certos. Você percebeu que aqui essa nota não teria a duração que ela tem, ela ficou um pouco mais, fazendo com que essa viesse um pouco mais cedo. Como vou fazer isso? Da mesma forma que eu fiz com as outras notas. Eu vou dividir essa no meio, vou colocar uma nota ligada, só que matematicamente eu sei que essas duas é igual a essa. Então, obviamente, não adianta colocar desse jeito, que está exatamente a mesma coisa, só que escrito de forma diferente. E como eu sei que essa nota vem antes, eu vou dividir essa no meio e vou colocar ela para vir antes. Aqui eu apertei a seta para o lado. E aí eu copiei essa e colei aqui. Só que essa nota é uma nota só. Então eu vou ligá-las. Eu aperto L. Pronto, ela é uma nota só que percorre, transpassa um compasso pelo outro. Agora provavelmente vai estar quase 100%.
Opa, essa viria um pouco mais cedo também. O que eu faço? Eu divido essa no meio, aperto mais. Mas aí vai ficar faltando um pedaço do compasso aqui para ele estar 4x4. O que eu faço? Eu coloco mais uma nota aqui. E aí eu diminuo para que fique 4x4. Pronto, provavelmente esse riff está certo. Aqui agora eu posso organizar essas notas. Como? Primeiro vou copiá-las. Não, ainda não. Essa nota, existem notações de tempo relativo que simplificam essas ligações. Por exemplo, essa nota semínima, se eu colocasse esse ponto aqui, um ponto de aumentação, ele significa que essa nota ganharia mais meia duração dela. Ou seja, eu posso... qual é a meia duração dela? É justamente a colcheia. Então, se eu colocar uma semínima com um ponto de aumentação, ela seria uma semínima somada com uma semicolcheia na duração de tempo dela. Então eu posso substituir essa ligação por esse ponto de aumentação. Viram? Aqui, ó, o compasso continuou completo. Mesma coisa com essa. Só que nesse caso, eu tenho duas semínimas. E duas semínimas equivalem a uma mínima. Então, eu vou aumentar essa e apagar essa. Pronto, a mesma duração. A mesma coisa com essa. Quando são iguais, você pode simplesmente fazer isso. Ó. Tá certo que eu vou copiar e colar nessa parte. Porque essa não está correta. Aqui, o ponto de aumentação. Já nesse caso, não tem como fazer muita coisa. Ou eu coloco um ponto de aumentação nessa para apagar essa parte, mas ainda fica com essa ligação. Ctrl Z. Ou eu posso colocar um ponto de aumentação nessa para apagar essa, mas ainda fica com esse. Aí é a sua questão pessoal, qual que fica melhor para você visualizar. O tempo dessa música, desse riff, basicamente é esse. Eu posso copiar e colar. Ó. Pronto, agora que você tem um riff da música e que ele repete pelo menos 2 vezes, você pode pensar na velocidade que eles vão ser tocados. E para isso você mexe com as batidas por minuto. Aí agora eu vou dar um exemplo de batidas por minuto. Como elas mexem na música. Está 120, que é a padrão. Mas provavelmente essa música do Deep Purple não foi tocada em 120, ela foi tocada um pouco mais rápido. Então eu vou colocar um outro número maior que 120 e ouvir e ver se aproxima com a velocidade da música. É lógico que é uma aproximação, nunca vai ser uma velocidade exata. Até porque as músicas antigamente eram gravadas ou sem um metrônomo, sem um marcador de tempo contínuo, ou então elas eram tocadas com metrônomos variáveis. Ou seja, não é simplesmente 130 batidas por minuto. Poderiam ser 130,5,7. O coisa que não dá para escrever no Guitar Pro, que seria batidas por minutos com decimais.
Ó, em 130 ele executa a música desse jeito. Será que se parece com a velocidade da música? Um outro artifício que você pode fazer é dar play na música para ouvi-la novamente e copiar aqui no Guitar Pro essas partes e repeti-las, Ctrl C, Ctrl V, e dar play nos dois ao mesmo tempo. Logicamente vai ser uma confusão um pouco na sua audição, mas com o costume você consegue discernir um pouco a, a diferença entre as duas. Fica uma confusão, mas você já nota um pouco que também não é 130, é um pouco menos. Eu colocaria 125. Talvez seja um pouco rápido ainda. Outra coisa que pode ser mudada aqui é colocar um riff, colocar um instrumento de guitarra. Olha, um pouco mais parecido. Caso você esteja ouvindo com fone, você sabe que a guitarra toca do lado esquerdo, predominantemente. Talvez você ouça um pouquinho do lado direito. Ou seja, eu também posso colocar o pan parecido com o da música. Talvez o tempo dessa música seja 122. Por enquanto é isso, pessoal. Eu vou demonstrar outras funcionalidades do programa no próximo vídeo.